Dona Eunice, boa noite, minha amada. Minha tia Cremilda, boa noite, minha linda. Minha irmã Nádia, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho vamos estar começando a nossa reunião. Glória a Deus. Se você puder, já compartilhe, tá? Com seus amigos essa live. Porque hoje é noite de poder. Hoje é noite de glória. Hoje é noite onde o Senhor vai falar aos nossos corações, vai ministrar. Oi, Jaque. Boa noite, Jaque. Seja bem-vinda, minha amada. Seu Carlos, boa noite. Oi, tia Maria, boa noite, meu amor. Seja bem-vinda, que Deus abençoe cada uma de nós. Cada um em especial será muito abençoado nessa noite, eu creio. Vamos dar mais 5 minutinhos para estar iniciando, tá? Nossa reunião, nosso culto. Vá se achegando aí, procurando um lugarzinho bom, agradável, onde você possa, pegue a sua Bíblia, se puder, para estar acompanhando os textos, importante. Faça do seu lar um culto ao Senhor, para adorá-lo, para exaltá-lo, para engrandecer o nome do Senhor, porque hoje é noite de bênção. Hoje é noite de ouvir a palavra, noite de ouvir a voz do Senhor, amém? Quantos estão aqui para ouvir a voz do Senhor, diga aleluia. Eu quero ver vocês digitando aí, aleluia. Diga, eu quero ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus. Boa noite, minha mãe amada. Anne. Muito boa noite. Glória a Deus. Fernanda, aleluia. Amém. Se você quer ouvir a voz de Deus nessa noite, diga aleluia. Glória a Deus. Glórias ao nosso Deus, bom Deus, que Ele é tremendo e maravilhoso. Aleluia. Então você que já está aí, né, chegou cedo, chegou no horário, nós vamos começar a orar neste momento, tá? Então curve a sua cabeça aí onde você está, entronize a presença do Senhor, chame pela presença do Espírito Santo, que te visite nessa noite, que sonde o seu coração, que possa trazer à sua memória tudo aquilo que lhe traz esperança, tudo aquilo que lhe traz alegria. Nós sabemos que esses dias têm sido dias maus, têm sido dias difíceis para muitas pessoas, seja na área espiritual, na área emocional, na área física, muitas doenças, a pandemia ainda está aí, ainda está matando, infelizmente, mas que nós possamos estar com o nosso coração, com os nossos olhos fitos no Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o único que deve ser adorado, exaltado, engrandecido, porque é a Ele que nós invocamos, é a Ele que nós esperamos ansiosamente pela vinda dEle, pela presença dEle em nossos corações, para que Ele venha nos buscar, para que Ele venha buscar a igreja dEle sarada, sadia, porque assim prometeu Ele na sua palavra. Por isso, nesta noite, Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, como igreja do Senhor. E nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz.
Vem falando, Pai, aos nossos corações. Vem trazendo, meu Deus, alívio, meu Deus, alcançado, Deus. Vem tirando todo o peso, todo o fardo pesado das costas, meu Pai, dos meus irmãos nesta noite. Vem trazendo o teu jugo que é suave, Deus, que é leve, Espírito Santo de Deus. Traz o refrigério à alma desta pessoa que está ouvindo este culto nesta noite. Meu Deus, o que ele esteja passando agora, Pai. Que o Senhor venha trazendo resposta às suas orações. Que o Senhor venha nesta noite trazendo, Pai, o alívio, meu Deus. Venha trazendo, Espírito Santo de Deus, a resposta que ele precisa. A resposta que ela precisa, que ela anseia, Pai. Que o Senhor esteja assim falando, Jesus, e bradando em nossos corações nesta noite. O que nós precisamos, ó Pai, ouvir do Senhor. Fala, Espírito Santo, conosco, porque nós necessitamos ouvir. Nós precisamos do Senhor, Pai. Por isso, Deus, tira toda tristeza, tira todo desânimo, tira todo cansaço agora, Pai. Renova as forças do cansado, Deus. Traz refrigério àquele que está sem esperança, Deus. Traz, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita a tua igreja nesta noite, visita o teu povo, visita as nossas vidas, a nossa casa, Deus, nesta noite. É isso que nós te pedimos, ó Pai. E fala, Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Usa a minha vida conforme o teu querer, Pai. Que eu possa diminuir para que o Senhor venha crescer em mim nesta noite e usa-me conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver quem está aqui que eu não falei. Jaqueline, já falei. Minha mãe, boa noite. Lourdes, boa noite, Lourdes Bispo. Andrine, amada, paz. Glória a Deus. Eliene Almeida, Rafael Lucas, boa noite, família Helbote, amém, Antônia, glória a Deus, Irislene, boa noite, minha amada, que Deus te abençoe, viu? Amém, glória a Deus, por isso, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a presença de Deus, sobre andar na presença de Deus. Quantos querem andar na presença do Senhor, diga amém. Levante a sua mãozinha, diga aleluia, eu quero andar na presença do Senhor. Eu preciso andar com Deus, eu quero andar com Deus, amém? Porque nós sabemos que as coisas são difíceis demais, porque o Senhor, Ele não prometeu só coisas boas, né? Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não é verdade? Então, Ele não prometeu somente que iríamos ter momentos só bons, mas passaríamos por tribulações, passaríamos por provações, passaríamos por guerras, por muitas coisas ainda iremos passar. Pandemia, né? Estamos passando ainda. São momentos difíceis, mas quando nós estamos com Deus, nós andamos com Deus, as coisas se tornam mais leves, as coisas se tornam mais fáceis, porque Deus, Ele fala aos nossos corações, Ele ministra, Ele nos direciona, Ele nos conduz à vontade dEle, e aí as coisas se tornam mais fáceis com o Senhor, não é verdade? E é isso que nós vamos falar um pouquinho nesta noite, para encher os nossos corações da presença dEle, do maravilhoso Espírito Santo de Deus, amém? E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor aí no livro de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1. Eliane, boa noite, minha amada, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Eliane, virgens também. Glória a Deus, Pedro Miller, que é o meu amado que está no celular dele. Amém. Deus abençoe, viu? Cada um, de uma forma especial. Gênesis capítulo 17, no versículo 1 diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito.
Aí se a gente voltar algumas páginas aqui, se não quiser não precisa abrir, em Gênesis ainda, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim no finalzinho: Noé andava com Deus, né? E se a gente for ver a trajetória de todos os nossos antepassados, né? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos eles andavam com Deus, estavam com Deus, andavam na presença de Deus, buscavam a direção do Senhor, Moisés, né? Todos eles buscavam fazer a vontade do Senhor. E quando o Senhor ele aparece aqui, Deus aparece para Abraão com 99 anos, igreja. 99 anos. Então nunca é tarde para você andar na presença de Deus. Tá certo? Ah, eu já tô velho, eu não preciso mais. Tem muitas pessoas que dizem isso, né? Eu era o contrário, eu era novinha, então Deus me chamou muito cedo, né? E eu, um dia eu vou ser, quando eu for mais velha, um dia eu vou buscar, né, o Senhor de todo o coração. Eu já buscava, mas era superficial, né? E aí o Senhor queria mais de mim, queria uma intimidade comigo. E eu fiquei um pouco fugindo, mas depois eu disse: eis-me aqui, Senhor, eu quero ouvir o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero estar na tua presença, Senhor. Eu quero fazer, ó Deus, a tua vontade, né? Eu quero entender os teus pensamentos, entender o que o Senhor tem para mim, porque todos nós temos um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Quantos entendem isso? Diga aleluia. Deus tem um propósito na sua vida, meu amado, minha amada, você que está aqui nesta noite. Então nós precisamos saber qual é esse propósito, né? Nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então nunca é tarde para você entender e querer buscar esse Deus, andar com esse Deus, querer a presença dele, para que você venha ser cheio e venha entender o propósito dele na sua vida. Amém? É tempo de Deus salvar, é tempo de Deus libertar, é tempo do Senhor trazer à nossa vida aquilo que Ele tem para nós, trazer à existência aquilo que não existe em nossas vidas, aquilo que você acha que não vai dar certo, aquilo que você acha que não vai conseguir sozinho, muitas vezes nós não conseguimos mesmo. Só com a presença do Senhor, só com a presença do Todo-Poderoso, só com o poder do Espírito Santo que nos leva a romper determinadas coisas. Tem coisas em nosso emocional que só é vencido com a presença de Deus. Né? No nosso espiritual, depende da presença de Deus. Nós fomos constituídos de corpo, alma e espírito. E todos eles precisam ser fortalecidos. O nosso espírito precisa estar forte diante de Deus. Amém? Para que a gente venha vencer as batalhas do dia a dia. Com a presença do Senhor Jesus. Muito bem, pastora Mara. Então, quando a gente vê aqui que o Senhor, ele apareceu, Deus, ele apareceu para Abraão com 99 anos e disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. A perfeição jamais nós conseguiremos ter, tá? O único santo, reto, íntegro foi Jesus, né? Que veio em carne e osso, viveu tudo que nós estamos vivendo aqui na terra, mas foi o único santo e reto. Nós continuaremos pecando, errando, mas com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, ele nos fortalece, nos ajuda a reconciliar, a voltar atrás, a continuar andando com ele. Porque o problema não é a gente pecar, que todos nós pecamos. A Bíblia diz que todo homem é pecador. Todos nós pecamos, né? Mas a diferença é o que nós vamos fazer depois desse pecado. Nós vamos nos arrepender e voltar atrás e continuar a nossa trajetória para o nosso alvo, que é Cristo, ou nós vamos retroceder e continuar errando, pecando, né, o tempo todo? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus.
nós precisamos nos arrepender e voltar atrás e continuar na nossa trajetória, porque Deus, ele concede isso, né? Aquele que confessa o seu pecado, Deus, ele é fiel e justo para te perdoar, para me perdoar. Então nós somos perdoados por isso. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, porque se não fosse a misericórdia do Senhor em nossas vidas, irmãos, nós já teríamos sido consumidos pelo pecado, consumidos pela carne pecaminosa que somos nós. O Adão, o nosso Adão, a nossa carne, né, a nossa genealogia é pecaminosa. Nós somos feitos no pecado, como a palavra de Deus diz. Só quando a gente conhece o Senhor, que a gente se reconcilia com o Senhor, que a gente pede perdão dos nossos pecados, que a gente volta-se para Deus e começa a andar na presença de Deus e procurar ser perfeito, como disse aqui Abraão, e anda na minha presença e ser perfeito. Deus sabia que Abraão não ia ser perfeito, como não foi. Em determinado momento ele mentiu, como todos nós somos seres humanos, mas ele se arrependeu, voltou atrás e continuou andando com Deus. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer um glória a Deus bem forte? Então a diferença está no arrepender-se, no voltar atrás. Se você for olhar a trajetória de Davi, quanto Davi errou, quanto Davi pecou, mas Davi era um homem tão quebrantado diante de Deus, que ele foi escolhido como homem segundo o coração de Deus, porque ele voltava atrás daquilo que ele fazia e se arrependia e chegava ao Deus, eu pequei contra o Senhor, me perdoe, Deus, a minha carne é pecaminosa, eu sou pecador, mas o Senhor, a tua graça, Senhor, me basta. Ou seja, ele voltava atrás, ele se arrependia e logo depois Deus continuava andando com ele, porque ele se arrependia. Amém? Então, quantos vão se arrepender das suas falhas todos os dias? Diga aleluia, porque todos os dias nós precisamos pedir esse perdão a Deus, né? Então, para nós andarmos com Deus, nós precisamos entender qual é esse propósito, qual é a vontade de Deus. Entender que Deus, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa e como pessoa, ele tem sentimentos, ele tem pensamentos, ele tem vontades, ele tem vontade para mim, para você. Os pensamentos dele são perfeitos. E eu gostaria que você abrisse aí comigo para a gente ratificar um pouquinho sobre isso que a gente está falando. Aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Para a gente ver um pouquinho sobre os sentimentos de Deus, que Deus, ele tem sentimentos, ele tem vontades e ele tem pensamentos, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem puder anotar para mim o texto, eu acho importante, porque quem não pegou no início já pega depois, tá certo? Se alguém puder, para mim, eu agradeço. Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus, ele tem a vontade dele, né, que é boa, que é agradável e que é perfeita ao nosso respeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agradável e perfeita, como muitas pessoas falam em algumas Bíblias, né? Então nós precisamos entender qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E nós só aprendemos isso conhecendo a palavra, que é o livro que ele nos deixou, como instrução, né? Como instrução da vontade dele, porque tudo que ele quer está aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É o livro mais vendido hoje, é o livro mais vendido em toda a humanidade, né? Porque foi o que o Senhor deixou para nós, para nos instruir, para nos corrigir,
né? Para mostrar a vontade dele, tá? E aqui em João, capítulo 14, verso 21, diz assim. Vamos abrir lá, João. Marcos, Lucas, João. Logo depois aí de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo 14, verso 21. Quem puder anotar, Marinha anotou. Manhã também anotou, glória a Deus. Quem puder anotar, João, para quem for entrar depois, já acompanha. João, capítulo 14, verso 21, diz assim, 13, 14, verso 21. Capítulo é grande. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui o Senhor está dizendo a vontade dele. Qual é a vontade dele, igreja? Se eu e você amamos ao Senhor, nós precisamos fazer o quê? Guardar os mandamentos do Senhor. Essa é a vontade dele. Você demonstra o seu amor para com Deus cumprindo a palavra, cumprindo os mandamentos do Senhor. Eu demonstro o meu amor por Deus cumprindo a palavra. Não adianta você falar, esbravejar, eu amo o Senhor, na igreja glorificar, louvar, exaltar, se você não segue os mandamentos do Senhor, se você não anda conforme a palavra do Senhor. Né? Nós precisamos guardar os mandamentos, como a palavra diz aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Jesus falando. E eu também o amarei. Jesus também nos amará dessa forma. E me manifestarei a ele. Então, quando eu sigo os mandamentos, que eu guardo os mandamentos e coloco em prática os mandamentos do Senhor, eu estou demonstrando o meu amor para com Deus. E ele me ama da mesma forma e ele se manifesta para mim. Ele se revela, se faz achar para a minha vida, né? Então, quando eu ajoelho para orar, ele se manifesta, ele tem prazer de falar, ele tem prazer de se revelar, ele tem prazer de abençoar. Qual é o pai que não abençoa os filhos que obedecem, que amam? Mesmo a gente desobedecendo, mesmo a gente não seguindo totalmente, ele continua nos amando, né? Ainda mais quando a gente ama, é igual um filho. Quando o filho obedece, oh, coisa linda, quando, né, o filho faz tudo que a gente manda. Mas tem momentos que o filho não faz. Filho, vai tomar banho. Aqui mesmo é assim. Pedro Miller vai tomar banho. Daqui a pouco, mamãe. Daqui a pouco, mamãe. Daqui a pouco. E é 2, 3, né? Você tem que falar às vezes 4 vezes para poder ouvir. E não é diferente com a gente. Deus fala com a gente às vezes várias vezes e a gente sem querer ouvir, sem querer obedecer, né? Por relaxamento, muitas vezes, por acomodação. Ah, eu tô tão bonzinha aqui, tá tão bom, não vou sair do meu conforto, não, né? Da minha zona de conforto. E Deus querendo mais da gente, querendo nos revelar, querendo poder, querendo manifestar a glória. E a gente ali com preguiça, às vezes Deus nos chama da madrugada e a gente com sono vai dormir. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós, não é verdade? Deus querendo falar com a gente, mostrar, revelar a palavra e você ali resistindo. Não, hoje eu não vou para a igreja, não, eu tô tão cansada, eu trabalhei o dia todo, Deus perdoa. Deus está vendo, Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. E Ele perdoa porque Ele é misericordioso. Mas a gente deixa de ganhar, a gente deixa de conhecer, a gente deixa de receber a presença, de receber mais dEle. De conhecer mais dele, porque ele se manifesta quando a gente busca. Quando a gente se achega diante dele, ele se manifesta.
Amém? Então, quantos vão buscar mais o Senhor? Diga aleluia na sua vida, porque Ele quer se revelar a você. Deus, Ele quer se mostrar a você, Ele quer mostrar quais são a vontade dEle, quais são os pensamentos dEle, quais são os sentimentos dEle para contigo, minha amada. Meu amado, você que me ouve nesta noite, Deus quer um relacionamento íntimo com você, não apenas superficial, não apenas de palavras, não apenas num domingo na igreja. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você, na sua casa, onde você está, no seu quarto, né? Quando você fechar a porta do seu quarto, Deus quer se revelar a você e a mim, meu amado. Então basta que a gente dê o primeiro passo. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. E você comigo. Cear significa ter comunhão. Quando Deus trouxe de volta ali, que Adão pecou, que Eva pecou, que ele trouxe de volta, reconciliou, Deus queria que eles tivessem a mesma comunhão que eles tinham no início, no princípio, quando Deus criou tudo, né? Que depois criou o homem e a mulher. Deus tinha comunhão com eles, naturalmente chegava e falava, meu filho amado, e eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, né? Então, Adão já ouvia de longe a voz de Deus bradando e ele já corria para a presença dele, já corria para ouvir o que Deus queria falar com ele. E quantos de nós Deus fala uma vez, fala duas, fala três, e a gente sem ouvir, sem querer ouvir, sem querer entender? Tantos convites que você recebe para ir na igreja, tantos convites que você recebe para ouvir uma live dessa, para entender mais a palavra, e você não quer. Você desiste, você muitas vezes não está afim. Eu estou cansado, como eu falei, porque os dias são maus e vem para piorar, viu, igreja? Vem para piorar. O trabalho muitas vezes nos massacra mesmo, tira a nossa paz, tira muitas vezes, né, a nossa força física e a gente só quer dormir muitas vezes, né? Mas a gente precisa alimentar o nosso espírito, porque nós sem Deus nada somos. Sem Deus nós não podemos nada. Nós até vivemos, mas vivemos mal. Vivemos desgostosos, vivemos, né, de forma desordenada muitas vezes, fazendo o que não agrada ao Senhor, né? E Deus não quer isso. Deus quer muito mais para mim e para você. Deus tem muito mais para revelar para mim e para você. Ele tem coisas maravilhosas para fazer em nossas vidas. Olha o que o Senhor diz em Isaías 55, verso 8 e 9, que são os pensamentos do Senhor, que agora você vai entender. Como eu falei, Deus, ele é uma pessoa, e como pessoa ele tem sentimentos, ele tem vontades e ele tem pensamentos também. Vamos saber quais são os pensamentos dele? Aleluia. Glória a Deus. Aí coloque para mim, quem puder. Boa noite, Cátia, minha amada. Minha amada irmã, querida do coração, Catiúcia. Tia Maria, já falei. Daniela, minha prima, Daniela Nobre. Seja bem-vinda, meu amor. Viu? Deus te abençoe. Que Deus abençoe cada um. Viu, Maír? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Então, podem continuar aí, podem, quem puder, compartilhar essa live, é bom, tá? Então, Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9. Pastora Mara, se puder colocar, viu, meu amor, aí para mim o livro, para as pessoas que estiverem entrando agora, tá acompanhando. Isaías 55, verso 8, e depois Jeremias. Vamos ver os pensamentos do Senhor. Glória a Deus. Isaías 55, verso 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Então, às vezes, os nossos pensamentos são muito pequenos, são muito pequenininhos e Deus tem grandes coisas para fazer, né? Olha os pensamentos dele aqui para conosco, igreja. O Senhor diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus. Muitas vezes nós achamos que estamos no caminho certo, andando no caminho certo. E Deus chega para a gente e diz, ó, o que você está fazendo está totalmente errado da minha vontade. Está totalmente longe da minha vontade. E aí Deus quer nos trazer de volta, ó, ao centro da vontade dele, nos reconciliando com ele, para nos levar a andar com ele, na presença dele. É isso que ele tem para mim e para você. Aí, olhe comigo também em Jeremias, passe algumas páginas aí, Jeremias 29:11, quando o Senhor diz assim, ó, para mim e para você, ó, aleluia, glória a Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus, ele quer se fazer achar por mim e por você. Agora basta que nós venhamos a buscar de todo o coração. Buscar andar na presença do Senhor. Como Deus apareceu para Abraão e disse, anda na minha presença e ser perfeito. Com 99 anos Abraão tinha. E nós, muitas vezes a gente diz, eu já estou velha, não, acho que Deus não tem mais nada para fazer comigo, não. Irmãos, Deus usa quem Ele quer, da idade que você tiver, Deus quer usar a tua vida para abençoar outros, né? Para alcançar a tua família, para alcançar os teus amigos, né? Para resgatar a tua vida, sim. Né? Quantos de nós tivemos uma vida totalmente longe dos caminhos do Senhor e nunca é tarde para recomeçar? É isso que Deus quer, Ele quer trazer coisas novas, coisas grandiosas à tua vida. Olha, Ele diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus planos não são os vossos. Eu tenho grandes coisas para fazer contigo, pensamentos de paz, diz o Senhor. Quantos vivem uma vida atribulada, igreja? Nesse momento de pandemia, quantos perderam a paz, perderam a alegria, perderam, né, o regozijo, perderam a vontade de ir para a igreja, a vontade de buscar a Deus, perderam a vontade de estar entre amigos. A pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas nós que temos a presença de Deus, que andamos com Deus, não podemos deixar isso sobressair. Não, pode acontecer, pode, mas nós temos que voltar atrás e voltar a buscar ao Senhor de todo o coração. Porque Ele disse aqui na tua palavra, Ele garante, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. O Senhor quer se fazer achar por mim e por você. Ele quer se revelar a mim e a você. Então não diga não para o Senhor. Diga sim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para a tua presença. Eis-me aqui para a tua vontade. Amém? E quando nós nos aproximamos de Deus, da vontade dele, nós conhecemos qual é a vontade dele, qual é a boa, a agradável e perfeita vontade dele para as nossas vidas. Porque nós começamos a entendê-lo. Porque nós só podemos andar com aquele que a gente conhece, com aquele que a gente confia. Você não vai trazer qualquer pessoa para sua casa, não é verdade? Vai trazer um ladrão, vai trazer... Não, você só traz quem você confia. Você só traz para sua casa um amigo, uma amiga, uma parente que você conhece, né? Você não traz para sua casa qualquer pessoa. E da mesma forma, Deus conosco. Né? Ele nos ama e Ele quer que nós venhamos a chamar a presença dEle para dentro de nós. Porque Ele é uma pessoa
A terceira é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele habita dentro de nós. E ele quer habitar dentro de cada um de nós. Amém? E ele só vem quando ele é chamado. Ele precisa ser chamado. Porque ele não invade ninguém. Por isso que ele diz aqui, ó, para vos dar o fim que desejais. Você precisa desejar a presença. Você precisa querer a presença de Deus. Você precisa querer o Senhor Jesus na sua vida. Se você não convidá-lo, ele não vem. Se você não chamá-lo, ele não vem. Se você não recebê-lo do seu coração, de todo o seu coração, ele não vem. Porque ele é muito obediente, ele é muito, né, ai meu Deus, como Deus ele é perfeito, Deus ele é maravilhoso. Satanás não, ele vem arrombando, você chamando ou não, ele entra sem ser chamado, mas Deus não. Deus ele é perfeito, ele é singelo, ele é obediente, ele só vem quando você chama, quando você convida, tá certo? Aí se você diz, eis-me aqui, Senhor, se você der liberdade, ele age. Se você entrega a sua vida nas mãos dele, ele completa a obra que ele tem na sua vida. Amém? Quantos recebem nessa noite, diga aleluia. Glória a Deus, a presença do Senhor é maravilhosa. Aí vamos continuar com esse pensamento, né, da presença do Senhor. Abram comigo em Êxodo, capítulo 33, lá no iniciozinho da Bíblia. Êxodo 33, versículo 1. Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia, tá? Glória a Deus. Êxodo, capítulo 33, versículo 1. Todos acharam? Amém? Amém. Achei aqui. 33:1 diz assim. Vou contar a historinha aqui que o Senhor chamou quando falou com Abraão, né? A respeito do povo. Ou com Abraão, com Moisés. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito. Quando o Senhor levou o povo do Egito, né, que estava cativo, estava preso, para uma terra que mana leite e mel. Aí olha o que aconteceu. Tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra, a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. O que é isso, pastora Raquel? Espíritos malignos que existem em nossa terra, né? Todos nós sabemos do mundo espiritual, então, que existem os anjos e existem também os demônios. Então, aqui são demônios, tá? São espíritos malignos que faziam parte daquela terra. Então o Senhor prometeu que tiraria do meio dele todos esses espíritos. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, que são os espíritos malignos. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Oh, glória a Deus. É essa terra que o Senhor tem para mim e para você, meu amado, nesta noite. Terra que mana leite e mel. Eu não subirei ao meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Quem já ouviu essa história de Moisés com esse povo no Egito, saindo do Egito para a terra, e murmuravam, e reclamavam. Se estava sol, reclamavam. Se estava chuva, reclamavam. Quantos de nós somos assim, não é verdade, irmãos? Coração duro, de dura cerviz. Muitas vezes Deus fala uma vez, fala outra, e você ali resistindo à vontade de Deus, né? Quantos de nós somos assim? Nós nem podemos julgar esse povo, né? Porque nós também fazemos da mesma forma. E aqui ele diz, ó, sobe para a terra que mana leite e mel, eu não subirei. Deus já falou logo, eu não vou subir com você no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho.
Já falou logo, né? Que o povo era de dura cerviz e Deus não queria ir. Aí escute. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dizendo aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Herobe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía a essa tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora do povo se erguia, e cada um em pé à porta da sua tenda, ou seja, da sua casa, lhe olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se-lhe à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E Deus falava com Moisés. E o Senhor falava com Raquel. E o Senhor falava com Araci. E o Senhor fala com Mara. O Senhor fala com Céia. O Senhor fala com Yolanda. O Senhor fala com Adjavan, com Maria, com... Glória a Deus, o Senhor fala com cada um de nós. Ó, aqui Deus falando, ó. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda, da sua casa, adorava ao Senhor. Falava ao Senhor a Moisés face a face. Ó, que coisa linda, igreja. Deus falava com Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo mais íntimo que você ama, sua amiga que você chega, abre o coração, conversa, fala de seus sentimentos, fala de seus pensamentos, fala de seus planos, o seu marido amado que lhe ouve, a sua amada esposa, seu filho, você conversa com ele como um amigo. Olha só que coisa tremenda. Então Deus quer essa intimidade comigo e com você. Senhor Jesus disse, quando ele disse, não te chamarei mais de servos, chamarei de amigos. Jesus, ele é nosso amigo, igreja. Então, muitas pessoas têm Deus como lá, não, Deus lá no céu e eu aqui na terra. Não, Deus quer intimidade conosco. Ele quer se revelar a nós como amigo, ó. Que coisa tremenda. Então falava o Senhor, versículo 11, a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, Deus, a minha presença irá contigo, Moisés. E eu te darei descanso. Eu te darei descanso, Yolanda. Eu te darei descanso, Mara. Eu te darei descanso, Eliane. Aleluia. O Senhor nos diz nesta noite, eu irei adiante de ti e te darei descanso. Você que tem clamado, você que tem buscado, você que tem colocado a sua vida, a sua casa diante do Senhor. O Senhor te diz nesta noite, igreja, essa palavra aqui é para mim e para você. Deus usou, para Moisés naquele tempo e usa para nós nesse tempo.
Ele diz, eu te dou descanso. Aí Moisés foi e virou para ele e disse, então lhe disse Moisés, se a tua presença, Senhor, não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Por que, igreja? Até aí que eu quero chamar a atenção. Moisés sabia da importância que era a presença de Deus na vida dele. Moisés sabia que sem Deus, sem a presença de Deus, ele não era nada. Que ele não queria ir a lugar nenhum, não queria sair dali do Egito, nem para ir para terra nenhuma, mesmo que a terra tivesse leite, mel, que tivesse, se a presença de Deus não tivesse com ele, ele não queria. Ele não queria ir. E quantos de nós, igreja, somos abençoados, somos, levantados, somos muitas vezes no trabalho, ai meu Deus, prestigiado, elevado cargo, e a gente esquece da presença de Deus, que é o mais importante em nossas vidas. Esquecemos do que o Senhor falou conosco, esquecemos do plano dele para as nossas vidas, do ministério que ele tem para nós. E a primeira coisa, quando a pessoa recebe uma bênção, muitas vezes é largar o Senhor, é deixar o ministério. Não, estou sem tempo. Não, eu não tenho tempo mais. Eu não tenho mais tempo. Minha vida está tão corrida. Igreja, eu digo a você, vai piorar. Então, se eu e você não colocarmos a presença de Deus como prioridade em nossas vidas, nós não iremos chegar a lugar nenhum, ou iremos chegar a vários lugares, mas sem a presença. E quantos de nós não queremos chegar a lugar nenhum, como Moisés disse, sem a presença de Deus? Diga aleluia. Diga, eu preciso da presença de Deus. Eu quero ir a todos os lugares que o Senhor me enviar, mas com a presença dEle. A unção, igreja, a gente não perde. Mas a presença a gente perde, porque se a gente para de buscar, a gente perde a presença dele, A gente perde a presença. Unção é como a gente aprendi a tocar violão. Você vai continuar tocando com a presença ou não, você toca, porque a unção continua ali, Porque o que você aprendeu está ali. Mas a presença de Deus, não, você precisa buscar. Eu e você precisamos clamar, precisamos estar, fazer que nem Jacó fez, segurou no anjo e disse, não, você não sai daqui enquanto você não me entregar a minha bênção. A mesma forma nós precisamos fazer, precisamos clamar a Deus pela presença dele, não abrir mão da presença. Amém, igreja? Então o que Moisés fez aqui foi nos ensinando a trazer para nós nos dias de hoje que nós não podemos desprezar a presença de Deus, não podemos, e mesmo que a terra emana leite e mel, a terra é maravilhosa, casa, um apartamento do quinto, sei lá, 5 estrelas, e o melhor que for, igreja, se a presença de Deus não estiver contigo, não vá. Não queira ser promovido se você não continuar buscando a presença. Se vai te roubar a presença, não aceite. Tem determinadas promoções que não vale a pena. Porque você perder a presença de Deus na sua vida, a vontade de adorar, a vontade de buscar, Quantos de nós? Pode acontecer? Pode, mas nós não podemos deixar isso prevalecer. Precisamos voltar a buscar a presença de Deus. Amém? Agora eu gostaria que vocês abrissem lá em 2 Samuel, para a gente ratificar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a arca do Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Vou ser breve aqui, porque o tempo já está corrido. 2 Samuel, ainda é aí no início da Bíblia. Capítulo 6, versículo 9, de 9 a 11. Tô no primeiro, desculpa, abri 1 Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, verso 9. Isso, pastor. Verso 9, diz assim: Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse:
6, de 9 a 11. Davi traz para Jerusalém a arca, né? Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor, que simboliza a presença de Deus. A arca simboliza a presença. Toda vez que a gente vê o nome arca na Bíblia Sagrada, está falando da presença de Deus. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha, e tudo quanto ele tem, por amor da arca de Deus. Até aqui. E aqui conta-nos a história que Davi chegou, né, a ver que o povo já não estava buscando mais a presença como outrora, que o povo já estava longe do Senhor, já estava longe de Deus. Tinha um simbolismo naquela época que era uma arca mesmo, né? Hoje a gente faz até campanha com a arcazinha, que diz a arca, né, de Davi. Porque a arca simboliza a presença de Deus. A arca simboliza na Bíblia a presença do Todo-Poderoso, né? E aqui conta-nos a história de que Davi chegou e a arca, quando a arca foi levada, tinha uma forma correta de levar a arca. E eles fizeram, eu gostaria de ler com vocês para vocês entenderem um pouquinho essa passagem. Vamos ver o capítulo 6 todo. Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balá, de Judá, para levantarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Então fala da presença. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava do outeiro de Uzá. Do outeiro de Uzá, o Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Levantavam-no com a arca de Deus na casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltério, com tamboris, com pandorins e com símbolos, né? Com todo louvor. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Uzá morreu. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou naquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Por isso que a gente falou dessa parte. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar-se para junto de si da arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar para a casa de Obed-edom. Diga comigo, a casa de Obed-edom. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Até aí. Então, o que é que eu quero trazer com isso? Aqui, porque aí você diz, mas Uzá estava levando um carro novo, não era velho, né? Com a arca, né? Olhando com os olhos naturais, estava tudo certinho. Eles iam louvando, glorificando e tal. Porém, Deus tinha a forma correta de levar a arca. Não era qualquer pessoa que levava a arca. Não era de qualquer forma que levava a arca. A arca era levada pelos sacerdotes e era levada nos ombros. Olhe só como a arca era levada. E eles levaram em um carro novo, né, com os bois,
que não era para ser levado dessa forma. E o que aconteceu? Num determinado momento, os bois se desequilibraram e a arca ia caindo. Quando ela ia caindo, Uzá foi defender. E aí a arca caiu, ou seja, a presença foi, tocou em Uzá e Uzá deu, a ira de Deus se levantou e Uzá morreu. Aí por isso que Davi como eu trarei para mim a casa de Deus? Uzá morreu e agora? Davi temeu naquele momento. Porém, ele foi usado por Deus. Sabe por quê, igreja? Porque Deus queria abençoar a casa de Obed-edom. Obed-edom, ele abriu as portas da casa dele para colocar a arca ali. A arca do Senhor, se a gente for olhar nos livros anteriores, ficou mais de 20 anos, igreja, na casa de Abinadab. E Abinadab não conta nada a história que Abinadab foi abençoado, que a família dele foi abençoada. Não fala nada. Pelo contrário, só conta essa tragédia do filho dele que foi tentar pegar a arca. Agora a gente trazendo para os dias atuais e trazendo para aquilo que a gente já entendeu, que a arca simboliza a presença. A arca de Deus estava na casa de Abinadab há mais de 20 anos e nada aconteceu. Quantos de nós estamos com a presença, estamos na igreja há mais de 10 anos, há mais de 20 anos e nada acontece em nossa vida? É a mesma coisa, nada muda. Você entra na igreja e sai do mesmo jeito. Você vai doente e sai doente. Porque você não tem fé, não manifesta a sua fé. A presença de Deus ainda não manifestou na sua vida porque você não buscou de todo o coração. Aqui fala disso. Então, quando Obed-edom abriu as portas para a arca do Senhor, para ser colocada a arca do Senhor na casa dele, ele não era da igreja, ele não era da tribo não, ele era uma pessoa estranha, ele era uma pessoa simples, humilde, mas que desejou a presença. Ele desejou a arca do Senhor na casa dele. E quando a arca estava lá, ele cuidou, ele zelou pelaquela arca, ele teve o cuidado, e em apenas 3 meses, igreja, ele foi totalmente abençoado, a vida dele foi mudada, a família dele foi restaurada, foi transformada, se havia doença ali, foi levada embora. Por quê? Porque ele deixou a presença de Deus se manifestar na vida dele de uma forma sobrenatural. E isso não diz se é dias, pode passar dias, anos, meses, porque o tempo é diferente. De Deus é diferente nas nossas vidas, o tempo de Deus é outro. Um dia é como 1000 dias. Então o que Deus quer de mim, de você é decisão. É decisão, igreja. Deus quer decisão de mim e de você. Ele poderia muito bem, Obed-edom, dizer, não, na minha casa não. Se aconteceu isso com Uzá, vai acontecer comigo também, eu vou morrer, minha família vai morrer. Mas ele não temeu, ele apenas abriu as portas. Ele apenas quis a presença. Ele quis a presença de Deus na vida dele, ele quis andar com Deus, igreja. E Obed-edom foi poderosamente abençoado. Glória a Deus por isso, porque ele quis a presença de Deus na vida dele. E eu e você precisamos desejar isso, desejar a presença de Deus nas nossas vidas, para que nós venhamos ser transformados, para que nós venhamos ser libertos, venhamos ser curados, venhamos ser restaurados de tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que traz tristeza ao nosso coração. Porque o Senhor, ele supre as nossas necessidades. Ele vai aonde ninguém pode ir. Às vezes aquilo que o médico já falou que não tem jeito, para Deus tem. Porque para ele todas as coisas são possíveis. Tudo é possível ao que crê. Se você crê verdadeiramente, Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer na tua vida, e Deus fez na vida de Obed-edom por causa da presença, porque ele ansiou pela presença, ele cuidou dessa arca, ele cuidou, igreja. E quantos de nós temos o ministério e não cuida? Quantos de nós temos, a vontade de Deus já foi revelada a nós e nós não fazemos nada? Nós nos acomodamos, nós aceitamos o nosso acomodismo, E o Senhor nos diz nesta noite, eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. A presença dele tem que ser viva em nós, Nós precisamos decidir hoje.
Não desprezar a presença de Deus, mas valorizar pela presença. Valorizar, oh Jesus, valorizar a presença. Valorize a presença de Deus na sua vida, meu amado. Você pode não ter ouro, pode não ter prata, pode não ter o melhor carro, pode não ter a melhor casa, mas se você tem a presença de Deus, você tem tudo, igreja. Porque quantos de nós passamos por lutas e tribulações, se não fosse a presença, que eu digo, meu Deus, se não fosse a tua presença, eu não aguentaria, eu não suportaria tal coisa. Mas Deus, ele é maravilhoso, e quando a presença dele vem, nos alerta, nos alegra, nos fortalece, nos renova. E é isso que Deus quer para mim e para você. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Então não despreze a presença, mas valorize a presença do Todo-Poderoso na sua vida, que é o que você tem de mais valioso, é a presença. E tem livre acesso para todos nós. Quem quiser, a Bíblia diz, quem quiser, comereis o melhor desta terra. Se você quiser, meu amado, e você aceitar hoje a presença de Deus, dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero essa presença, eu quero isso na minha vida, eu quero te conhecer mais, Deus, ele vai se revelar a você, igreja. Deus vai se revelar a você cada dia mais. Conforme a gente for buscando, Deus vai se mostrando, vai se revelando, vai animando, vai cada vez, é de glória em glória. Oh, aleluia. Então não se acomode também, você que já tem um ministério, já é levita da casa do Senhor, já é pregador, não se acomode, igreja, porque muitas vezes a gente quando acha que porque a presença está ali, pronto, acabou, não busca mais. Não, nós precisamos buscar cada vez mais, amém? E não se importe, se importe, melhor dizendo, em saber como você está carregando a presença. Não é também de qualquer forma. O povo lá de Davi pensava que estava fazendo a melhor coisa. Colocaram a arca em um carro novo. Mas não era a forma correta. Não era a forma que Deus tinha determinado. Deus tinha determinado que a arca devia ser levada pelos sacerdotes e no ombro, ombrando. Então não é de qualquer jeito, igreja. Não é de qualquer jeito que você busca a presença. É no seu quarto ali, você e Deus. Não é na frente da televisão, com o menino gritando, com o telefone tocando. Não. Assim você não vai ouvir, não vai entender o que ele tem para você. Ele quer se revelar a ti, é no secreto, é ali no seu quarto, é no silêncio. Deus quer se revelar ali. Claro que Deus pode se revelar a você na maior confusão em sua casa, e Deus falar com você e você ouvir e entender. Mas na maioria das vezes você entende no silêncio. Você entende quando você para ouvir, quando você para ouvir. E é isso que eu vou falar com você agora sobre a diferença. Abram comigo em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Já estamos perto de finalizar, tá certo? Lucas, capítulo 10, versículo 38. Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro livro do Novo Testamento. Lucas 10, 38 ao 42. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. 10, 38. Diz assim. Indo eles, Jesus, de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvindo-lhe os ensinamentos. Fale comigo. Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhes os seus ensinamentos. Aleluia. Marta, agitava-se de um lado para o outro, de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha?
Ainda dá dura no Senhor. Você já viu uma mulher dessa? Ainda dá dura em Jesus. Tu não se importa, Jesus, que minha irmã fique aí sentada, sem fazer nada, e eu aqui trabalhando, servindo, ajudando, e minha irmã aí. Olha, quão desprezo ela fez pela presença do Senhor. Quão desprezo ela fez, ainda fala com ele, com ousadia. Tu não se importa, Senhor, que minha irmã fique aí? Aí olha o que Jesus falou com ela, viu? Então se aproximou Jesus e disse, Senhor, não te importa, que melhor dizendo, servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venhas ajudar-me. Ainda impôs a Jesus para ordenar a Maria que fosse ajudar ela. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Então, aqui nós temos o modelo de duas mulheres. As duas conheciam o Senhor, as duas estavam ali, as duas, estavam ali. Porém, Maria, ela deixou tudo e foi para os pés do Senhor Jesus, para ouvir os seus ensinamentos. Porém, Marta ficava agitada de um lado para o outro, servindo um, ajudando o outro, fazendo comida, servindo os docinhos, servindo os salgados, e nem lembrava de parar para ouvir o que o Senhor tinha para lhe dizer. Olha aqui a diferença, igreja. O Senhor, Ele está nos alertando nesta noite. E os dias que nós temos vivido hoje é o tempo de Marta. É o tempo em que as pessoas estão agitadas de um lugar para o outro. É trabalho, é casa, é marido, é menino. Sem tempo de buscar. Sem tempo de ir à igreja. Sem tempo de assistir uma live porque está muito cansada. Sem tempo de abrir a Bíblia. Quantos passam semana entre a semana e não lê um versículo sequer da Bíblia? Porque anda agitada, porque anda inquieta, porque anda muito ocupada com as coisas do dia a dia. E esquece de buscar a presença, e esquece de estar na presença de Deus. E o Senhor, nesta noite, está nos alertando a voltar e a parar diante dele para ouvir os seus ensinamentos. Como a gente viu no início, o Senhor, Ele quer que nós venhamos a buscá-lo para que Ele se revele a nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. E aqui é um exemplo claro para a gente nos alertar, que se a gente não separar um tempinho do nosso dia, são 24 horas, igreja, que nós temos, e nós não separamos muitas vezes nem meia hora, nem uma hora do nosso dia para buscar o Senhor, para ver o que Ele tem para nós, para Ele se revelar a nós, para Ele se mostrar a nós, para ver o que nós estamos fazendo, se está agradando, se não está, porque se nós perguntamos, nós ouvimos. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Então, Ele tem tudo para nós. Toda a vontade dEle está aqui. Amém? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E esse será amado de meu Pai, diz o Senhor. E eu me revelarei a Ele. Então, não... E outra coisa que a gente falou, não despreze a presença, mas valorize a presença de Deus. Não se acomode em buscar a presença, mas queira sempre mais, queira conhecer mais, queira estar sempre mais, buscar. Não, eu já tenho o que eu preciso, não, queira mais, porque Deus, Ele tem mais para nós. Se revelar a nós. Se importe de como você está carregando a presença dele. Se importe com o que as pessoas estão falando de você. Ah, ser crente como fulana? Não quero não. Ah, fulana não dá bom testemunho. Ah, é um crente, mas é caloteiro, é isso, é aquilo. Ó, quantas pessoas estão dando mau testemunho do Senhor Jesus. Ainda coloca Deus na frente. Ah, eu sou crente, sou evangélico, sou cristão, sou isso e aquilo. O que importa, se você não segue os mandamentos do Senhor, não adianta. Se eu não sigo, se eu não faço a vontade de Deus, se eu não sigo a palavra de Deus, não adianta, igreja. Nós precisamos ser sinceros e nós vemos, que nós temos olhos e vemos
quem realmente anda na presença, quem realmente está, quem realmente busca e quem não busca. E nós precisamos de espelho de pessoas que realmente buscam. Amém? Quantos vão buscar mais o Senhor? Diga aleluia. E a última coisa que nós devemos fazer é ser gratos a Deus pela presença. Agradeça a Deus pela presença dele na sua vida. Seja grato, ó Deus, obrigado. Agradeça pelas coisas que você recebe, mas acima de tudo, agradeça pela presença, que muitas vezes não lhe custou muita coisa. Claro que o buscar depende de você decidir, de você largar as coisas e buscar, de você deixar muitas vezes um tempinho, meia hora do seu trabalho para ir buscar, né? Então, acordar mais cedo ou acordar de madrugada requer, claro, de nós. Mas não é algo que você compra, que você precisa trabalhar para pagar, como uma casa, um apartamento, um carro novo, algo que você, né? Claro que isso tudo a gente consegue com a bênção de Deus, né? Porque é Deus abençoando. O Senhor diz que as riquezas que nós alcançamos, tudo vem dele, tudo, até a força. Se nós temos força para adquirir riquezas, é o Senhor que nos dá. Né? Então tudo vem dele e para ele, para a glória dele. Então glorifique a Deus pela presença, pelas coisas sim, mas muito mais pela presença dele na sua vida. Amém? Porque muito mais ele vai derramar sobre mim e sobre você. Aleluia. Quantos recebem essa palavra nesta noite? Diga aleluia. Glória a Deus, né? Me estendi um pouquinho, desculpem aí o horário, mas vamos estar orando, tá? Se alguém tiver algum pedido de oração, pode colocar aqui também. Oh, Jesus, Deus é maravilhoso. E tudo que estava no coração para falar, eu creio que o Senhor falou nesta noite, bradou em nossos corações, nos trouxe para o centro, né? E Ele quer mais de mim e de você. Ele quer realmente se manifestar a nós. Ele quer realmente mostrar os planos deles para as nossas vidas. Amém? Então nós vamos orar agora. Senhor Jesus, ainda na tua presença, Pai, nós queremos te agradecer, Jesus. Te agradecer, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido, animado nosso coração. Obrigada, Deus, pela tua palavra, Deus, que nos revela nesta noite. Obrigada, Jesus, porque ai de nós se não fosse o teu Santo Espírito para nos revelar a tua palavra e a tua vontade, Pai. O Senhor é aquele que corrige, Deus, todo filho, porque o Senhor ama. O Pai corrige o filho a quem ama. E se o Senhor está nos corrigindo nesta noite, é porque o Senhor nos ama. E o Senhor nos quer mais perto de ti. Por isso, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas nesta noite. Perdoa, ó Deus, se não temos valorizado a tua presença como deveríamos, se não temos buscado como deveríamos, se temos colocado desculpas, ó Pai, no nosso dia a dia, Senhor. Se temos, ó Deus, sido muito ocupados, ó Deus, com as coisas do dia a dia e temos deixado de buscar a tua presença, Pai, perdoa-nos, ó Deus, porque somos falhos e pecadores. Por isso eu te peço, Senhor Deus, traz, ó Deus, cada um de volta para o centro da tua vontade. Revela-te a nós, ó Pai, nesta noite. Ó Deus, continua falando com cada um de nós, ó Deus, no seu íntimo, ó Pai, ali quando se dobrar o joelho para buscar, que cada um venha sentir a tua presença como nunca antes. Eu profetizo em nome de Jesus um renovo do Senhor. Eu profetizo a unção do Senhor sendo renovada sobre cada um de nós e que você nesta noite receba a presença, receba a vida que vem de Deus, receba a graça que vem do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Jesus, te agradecemos, ó Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, ainda na tua presença, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Eu quero te agradecer, Deus, pela alta de meu tio Fernando, nosso tio, o tio de meu marido, Senhor, que teve alta hoje do hospital. Obrigada, Senhor, porque sabemos que a tua mão poderosa estava ali cuidando dele, cuidando, fortalecendo Jaqueline. Oh, Deus, Fernanda, obrigada, meu Deus. Continua a agir, a trabalhar no coração deles e a fortalecê-los no Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço, visita cada um nesta noite, vai trazendo cura e restauração, meu Pai. Visita, meu Deus, os hospitais, visita as pessoas que estão enfermas agora.
Toca, Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor, trazendo cura, Jesus. Toca, meu Pai, naquele que se encontra, Pai, abatido, triste. Vai trazendo ânimo, vai trazendo vida, Senhor. Que ele receba agora a visitação do Teu Espírito Santo. Que ele receba o renovo, que ela receba, Deus, a Tua presença, meu Pai. Porque onde a Tua presença chega, o mal tem que sair, Deus. A doença tem que ir embora, Pai. Oh, Deus, o mal não pode prevalecer onde a Tua presença está, Jesus. Por isso nós cremos e tomamos posse nesta noite, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, Jesus, visita agora, Pai, a irmã Tânia, Senhor. Visita ela nesta hora, Pai. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe, Jesus, o que ela precisa e necessita, Deus. Toca nela agora, Pai. Toca com sua mão poderosa, Senhor. Passa com teu sangue, Jesus, de cura. Oh, meu Pai, de restauração, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Deus, visita a Tânia, Senhor. Fernanda está pedindo oração por ela, Pai. Visita, meu Deus, visita, Pai. Cada um agora, neste momento, Jesus. Teu nome tem poder, Pai, para curar, restaurar e libertar, Senhor. Vidas, vidas, meu Deus. Amém, Jesus. Eu creio, Pai. Eu creio no teu poder. Eu creio que o Senhor está tocando agora. Que o Senhor está visitando agora cada lar, meu Pai. Cada família, Jesus. Meu Deus, vai repreendendo toda doença, vai repreendendo, Jesus, toda enfermidade agora, Pai. Que essa pessoa fique livre, meu Deus, deste mal. Fique livre, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Visita Heraldo, Pai. Pai de um colega, Senhor, de trabalho de pastor Jorge, Senhor. Visita ele agora, Senhor. Heraldo que se encontra enfermo, Pai. Toca nele, Senhor. Meu Deus, da cabeça à planta dos seus pés. Visita ele, toca, Jesus. Toca com cura, com restauração. Bota o teu manto poderoso, Jesus, de cura, Pai. Coloca uma gota do teu sangue ali, Jesus, e cura ele, Pai. Para a glória do teu santo nome. Eu oro, meu Deus, também por a mãe de Jamile, meu Deus, que ainda está internada. Senhor, para o Senhor tudo é possível. Dona Eurides, Pai, visita ela e toca, Jesus. Toca, meu Deus, nos enfermos agora, para que sejam curados, sejam restaurados, meu Deus. Em nome de Jesus, visita a mãe de Rosélias, também Dona Maria, Senhor, também que está internada. Visita, Jesus, e toca, Espírito de Deus, Espírito Santo. Só o Senhor é poderoso, Pai. Só o Senhor é poderoso para fazer o impossível, Deus. Aonde nós não podemos ir, o Senhor pode ir. Por isso nós clamamos a Ti nesta noite, Jesus. Te damos honra, te damos glória, Jesus, pela Tua santa presença, Pai, em nossas vidas. É isso que nós, desde já, te louvamos e te agradecemos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Eu fui subir e desci. Se tiver mais alguém, algum pedido de oração que eu possa ter me passado, vocês possam estar falando aqui, tá? Em nome de Jesus, mas eu creio que o Senhor já visitou cada lar, cada casa, cada família, e o Senhor já derramou, amém? Ai, meu Deus, que eu troquei aqui, não sei como é que troca. Ah, voltou. Desculpem, a mulher aqui não é muito tecnologia, não. Amém, igreja? Então, eu quero, assim, agradecer a sua presença, tá? Nesta noite, que o Senhor, assim, te abençoe, te dê uma noite de sono tranquilo, que você repouse, durma em paz, tenha o sono do justo, tá? Que o Senhor renove as suas forças, a sua alegria, a sua esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor tem grandes coisas ainda para fazer em nosso meio. Amém? Tome posse da sua bênção, da sua vitória, e não despreze a presença do Senhor que está aí, juntinho de você. Juntinho de você. Amém? Glória a Deus. Amém. Agradeço muito a presença de cada um, minhas irmãs, a Nádia, a Catilcia, minha mãe, Pastora Júlia, Pastor Jorge, Céia, Mara, Leiliane, minha prima, muito boa noite, que o Senhor te abençoe, viu? Te guarde, visite Oná nesta noite, Rafael Lucas, Lourdes, cada um nessa noite, Araci, minha sogra amada, que Deus te abençoe, viu, Maí, viu?
Eu recebo também. Amém. Que Deus me abençoe também cada vez mais. Minha irmã Nádia. Glória a Deus, Céia. Muito bom ver vocês aqui, viu? Dona Eunice, muito bom. Eliane, Deus abençoe, minha amada, que o Senhor visite cada um. Amém? Um grande beijo, boa noite. E amanhã temos mais, tá? Quinta-feira, sexta, sábado de casais e domingo na igreja, tá? Beijo, boa noite. Vou concluir aqui.